Olá, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Como parte do curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática, vamos acompanhar a primeira aula sobre democracia representativa, com o auxílio do professor Luciano Santos, advogado especialista em direito eleitoral, cofundador e diretor do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Aproveite as informações e tenha uma ótima aula. Olá, hoje vamos falar sobre a democracia representativa. O conceito da palavra democracia, que é de origem grega, é demos, que é povo, e kratos, que é autoridade, poder ou soberania. Portanto, a soberania do povo. Esse é um conceito mais moderno, utilizado na Revolução Francesa e na Revolução Americana, lembrando o princípio da igualdade, liberdade e fraternidade. Esse tema é um tema extremamente importante e remete para a questão da igualdade, a forma entre todos os cidadãos, né, a questão da igualdade, a liberdade subjetiva, a garantia do livre-arbítrio ou liberdade de escolha e a fraternidade, respeito, a segurança jurídica e o bem comum com o respeito e a preocupação para com o próximo, com a sociedade, com o Estado organizado. Esses, portanto, são os conceitos que nós vamos utilizar para falar sobre a democracia representativa. Isso tem também a ver com a forma como nós escolhemos os nossos representantes. Nós temos eleições, nós podemos escolher para o legislativo, desde vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. E no sistema, no executivo, os nossos prefeitos, governadores e presidente da República. Os direitos políticos também fazem parte de um processo de lutas de classe ao longo do processo histórico. Nem sempre todos os cidadãos tiveram oportunidade de votar, pois muitas vezes o voto ele exigia contrapartidas. Como propriedade, só votavam aqueles que tinham poder, que tinham propriedades, e não eram todas as pessoas que podiam votar. Então, durante o longo período de história que nós vivemos, a questão de ter os direitos políticos sempre foi ligado a lutas de classe durante todo esse processo. Vários países, em todos os países, isso foi implementado ao longo do tempo. Nos países mais desenvolvidos há mais tempo, primeiro o voto masculino também, com essa diferença, primeiro o voto masculino e depois o voto feminino. Os países mais antigos tiveram essas grandes diferenças. Nos países da América do Sul, isso também aconteceu. No caso do Brasil, nós tivemos o voto masculino e o voto feminino mais ou menos no mesmo tempo. E nós podemos ver essas diferenças, embora até hoje a gente sinta que as mulheres, especialmente, não estão efetivamente representadas no parlamento, assunto que nós vamos falar um pouco mais. A nossa Constituição, ela traz como adoção do princípio democrático como imutável, ou cláusulas pétreas. No seu artigo 1º, trata sobre o que constitui o Estado democrático de direito e como isso, quais os fundamentos que tem o Estado democrático de direito, que são a soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e o parágrafo único do artigo 1º, que é todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Esse é o ponto em que nós estamos trabalhando efetivamente, que é a questão da democracia representativa. Então, o poder pertence ao povo, e é o povo quem escolhe os seus representantes. Hoje nós temos uma defasagem nesse sistema representativo, onde a própria população não reconhece que é representada por esses representantes eleitos. Então, esse é o grande abismo que nós estamos tendo entre o sistema representativo e o sentimento que a população tem de se sentir representada. E isso se dá através do processo eleitoral.
Os direitos políticos, então, como direitos fundamentais, são direitos de participação popular no poder do Estado, que resguardam a vontade manifestada individualmente por cada eleitor, que é exatamente o voto. E nós temos aí a diferença entre direitos políticos e os direitos fundamentais, ou seja, a necessidade de preenchimento de requisitos para a plena fruição dos direitos políticos, que também estão esculpidos na Constituição Federal, nos artigos 14 até o artigo 17. O artigo 14 e o artigo 15 fala das formas do exercício dos direitos políticos, representativo ou direto. Ele não trata aí da democracia participativa. O artigo 16 fala sobre o sistema eleitoral brasileiro, como funciona o sistema das eleições, como é que nós escolhemos os representantes, e o artigo 17 trata dos partidos políticos. O sistema eleitoral, que é o conjunto de regras e procedimentos pelo qual se exerce a democracia, é o meio pelo qual os institutos democráticos são utilizados e aperfeiçoados. O sistema eleitoral constitui no regramento necessário para a garantia da democracia, quando no trato da representação do Estado, por meio da escolha dos cargos efetivos, dos cargos eletivos, estabelecidos constitucionalmente. É no sistema eleitoral onde nós participamos do processo eleitoral, através das regras que nós conhecemos, quem pode ser candidato, como que nós escolhemos os nossos representantes, como se dá o processo eleitoral como um todo. E que é uma grande discussão que nós temos, que trata também da questão da reforma política, que engloba todo esse sistema eleitoral, a forma como nós vamos escolher os nossos representantes. E nós temos nesses conceitos fundamentais como é que funciona o voto, que é o sufrágio, ou seja, o direito de escolher os representantes por meio do voto. O voto, ele é a forma como nós podemos escolher os representantes. Para isso, nós precisamos discutir a capacidade eleitoral, que é a capacidade, o direito de votar de forma ativa e ser votado, que é a forma passiva. Nós precisamos ter o alistamento eleitoral, ou seja, você precisa estar inscrito, registrado no sistema eleitoral, inscrição na forma da lei, condição obrigatória para o exercício dos votos nas eleições. Nós temos o voto, que podemos discutir se ele é um direito ou um dever, ele é personalíssimo e é através da nossa liberdade de consciência. Ela não pode ser violada, nós decidimos e escolhemos quem nós bem entendermos que deve ser o nosso representante. Para isso, nós temos as formas do voto. O voto pode ser secreto ou público, obrigatório ou facultativo, direto ou indireto, igual ou desigual. Essa questão da forma, os países democráticos escolhem sempre a forma do direito do voto secreto, exatamente porque ninguém precisa declarar qual é o seu candidato, em quem ele votou, para que ele possa exercer a sua liberdade de consciência. E se ele é obrigatório ou facultativo. No nosso país, nós temos o voto obrigatório. Outros países têm o voto facultativo. Essa é uma discussão também muito grande, onde as pessoas muitas pessoas entendem que o voto deveria ser facultativo. Outros discutem que o voto deveria ser obrigatório, porque esse é um dever. O eleitor deveria ser obrigado a votar. Pessoalmente, eu entendo que ele poderia ser facultativo, muito embora também entenda que no Brasil nós não temos um voto obrigatório. Nós temos a obrigação de estar quites com a justiça eleitoral. Você, no dia da eleição, pode viajar e justificar o seu voto, ou depois se você não justificou, você pode ir até o cartório eleitoral e pagar a multa e você estará quites com a justiça eleitoral. Então, eu entendo que você é obrigado a estar quites com a justiça eleitoral, porque ela tem algumas consequências. Para tirar o passaporte, participar de concursos públicos, para tudo isso você precisa estar quites com a justiça eleitoral. Mas entendo também que participar da eleição é uma forma de cidadania. Então, ainda que seja facultativo, ele tem que ter essa consciência da importância da sua participação no processo eleitoral.
E, continuando na questão dos conceitos fundamentais, existem também os impedimentos para que você possa ter a sua capacidade, tanto ativa como passiva, que é a suspensão dos direitos políticos. E isso se dá quando existe alguma condenação, ou perda de nacionalidade, incapacidade civil, condenação criminal ou de improbidade administrativa. São aqueles pontos que são elencados na lei da ficha limpa, que podem tornar uma pessoa inelegível. Então, esses são os conceitos fundamentais. Nós poderíamos pensar alguns critérios para que nós possamos ter um sistema eleitoral efetivamente democrático. E, para isso, nós incluiríamos participação e competição. Quanto maior forem esses dois itens, a participação e a competição, mais democrático será o sistema eleitoral. Se essa competição ela não for permitida de forma democrática e as pessoas não puderem participar democraticamente, o sistema eleitoral, então, ele não está cumprindo com o seu objetivo. Se a eleição tende a ser livre e competitiva, ela permite também que a gente tenha um processo mais democrático. Ter igualdade de oportunidade das candidaturas. Esse é um item, isso é também um item importante, porque nós temos um sistema que privilegia algumas classes. Os ricos, brancos, se olharmos o nosso parlamento, nós não vemos negros e mulheres. A nossa participação das mulheres ela é muito pequena. Nós temos, tanto na Câmara como no Senado, historicamente, uma participação de até 10%. Ou seja, as mulheres que são maioria da sociedade, elas acabam não tendo uma participação efetiva no parlamento. Então, a liberdade, a igualdade e oportunidade das candidaturas, ela precisa ser também ampliada para que a gente tenha um processo mais democrático. E aí também entendemos a questão da liberdade de eleição pelo voto secreto. Como falei anteriormente, o voto é secreto exatamente para que possa preservar o direito e a livre consciência de cada um. A decisão eleitoral limitada para um tempo definido de mandato também. Hoje nós temos no Executivo a possibilidade de uma reeleição. O sistema eleitoral ele não deve provocar resultados perigosos para a democracia. Portanto, a limitação da capacidade eleitoral a no máximo 2 mandatos, que é o que acontece no Executivo. No Executivo você pode ter uma reeleição. No Legislativo, esse sistema ele é aberto, você pode ser candidato quantas vezes você quiser. Defendemos aí também uma limitação de 2 mandatos para o Legislativo, de forma que o candidato eleito cumpriria o seu mandato e teria direito a mais uma reeleição. Depois disso, ele tem que se afastar do mandato da política e trabalhar nas suas atividades, dirigente partidário ou nas suas atividades profissionais, de forma a permitir a alternância do poder, que novas pessoas possam participar do processo e possam trazer também as suas contribuições. Mandatos seguidos continuamente trazem alguns vícios que acabam prejudicando e provocando desvios no processo político. Políticos que acabam virando políticos profissionais. Defendemos aqui também, como critério, a total transparência, temos que ter transparência em todos os níveis do processo e a divisão dos processos da eleição entre os poderes, que nós também precisamos pensar na eleição para os demais poderes. Assim entendemos que este seja uma forma onde nós tenhamos esses critérios que possam melhorar no sistema eleitoral democrático. Nós vamos aqui, parando por aqui, nós teremos na outra aula a continuação desses temas, onde nós poderemos aprofundar um pouquinho mais e trazer mais informações e um debate maior sobre isso também. Até a próxima.